Pra gente é bem importante ter essa peça em destaque, que era de um ateliê na região nordeste da Nigéria, que estava em atividade provavelmente entre o meio do século XIX e o começo do século XX, e que era o ateliê do mestre do sorriso arcaico, que por um lado é um nome claramente atribuído pelos colonizadores, por outro lado tem a ver com esse traço bastante marcado dele, que é esse sorrisinho leve que todas as esculturas produzidas por esse ateliê tinham. Essa tem autoria confirmada, a gente sabe disso, por que as outras a gente não tem? E a gente sabe que é parte de um processo colonial de apagamento evidente, assim, de documentação que não foi feita ou que foi destruída. Mas acho que isso evoca reflexões e pesquisas que podem ser feitas e avançadas mesmo para uma apresentação mais digna mesmo, né, da arte africana, que não reitere essas violências do processo colonial, né? Para essa exposição, que é uma exposição inaugural desse edifício novo do museu, a gente fez uma seleção das peças de madeira, especialmente aquelas ligadas ao corpo ou nas quais o corpo aparece de algum modo. Então a gente tem mais ou menos 40 peças, entre máscaras, objetos chamados utilitários, bonecas, instrumentos musicais, de 17 culturas, e especialmente da porção ocidental do continente, que é a região de onde a coleção mais provém. Aqui a gente tem um conjunto de peças que são antroposomórficas, né? Então elas são mistura de figuras animais e figuras humanas. Isso aparece, por exemplo, nessa figura aqui que chama Ikenga, que é uma figura de proteção e de evocação de prosperidade, e que na frente vocês veem que tem um rosto humano, né? Um rosto antropomórfico, mas tem esse chifre geometrizado que evoca o carneiro. O carneiro, por exemplo, é um símbolo de vitalidade, de força, de potência. Para os Bamana, o antílope é o ser que ensinou a agricultura para o humano pelo gesto de cavar a terra. E o jacaré é um símbolo de força ancestral, porque para eles é um dos seres que estava no planeta desde o começo. Tem 2 artistas contemporâneos que a gente chamou para dialogarem com essas peças, então eles produziram especificamente para essa exposição, pensando tanto os legados quanto as transformações das culturas africanas no Brasil. Acho que esse é um dado bem importante, pensar essa coleção, pensar essas culturas de modo vivo, dinâmico, contextualizado e reconhecer tanto as violências pelas quais elas passaram para chegar até o museu, quanto as potências de ter isso aqui. O Cipriano é um artista de Petrópolis que tem uma formação inicial em letras, então ele entende muito de literatura e de palavras. E ele é um artista que canta no terreiro, então ele também canta muito bem, ele entende muito de religiões afro-brasileiras e ele pesquisa isso também do ponto de vista acadêmico, assim. E ele tem um conceito que a gente achou muito legal, que é esse conceito de macumba pictórica. Basicamente o que ele faz é sobrepor nas pinturas dele cantos de religiões afro-brasileiras. Aqui na exposição a gente tem uma pintura que chama É Pras Almas. Tem tudo a ver com a coleção, porque um elemento recorrente nas culturas africanas é essa homenagem aos ancestrais. De uma maneira abstrata, super opaca, quase conceitual, né? Uma pintura que é quase um texto, que é um palimpsesto. Então o Cipriano ele tinha uma contribuição ao mesmo tempo bastante crítica e propositiva. E a Biarritz é uma artista de Recife que agora mora em Salvador, que pensa vídeo. E o que ela fez aqui na exposição foi produzir 3 vídeos nos quais ela parte de fragmentos das máscaras da coleção para construir outras máscaras que vão se conectando, se transformando. E elas sempre terminam com uma frase que questiona a presença dessas peças em museu. Um assunto importante é a expografia. A gente está trabalhando com uma arquiteta convidada, que é a Gabriela de Matos, que é uma pessoa que pesquisa a contribuição de mulheres negras na arquitetura moderna brasileira. E a proposta da Gabriela foi da gente evocar 2 materiais que são fundamentais para os desenvolvimentos tecnológicos africanos. Então, a gente tem essa referência à terra, nessa tinta de terra que cobre os plintos, e essa base embaixo é feita de ferro. E a gente decidiu não usar cúpulas, não usar vitrines, tentar exaltar a singularidade das peças e usar esses afastadores que ao mesmo tempo refletem o chão, criam essa espécie de película de lâmina d'água, mas impedem que as pessoas cheguem perto, dialogando também com o chão do próprio espaço expositivo.
E aqui a gente tem 5 Exus. Aqui, esse primeiro conjunto é o Exu flautista. E ao mesmo tempo, ele não é só um Exu flautista, ele é um Exu flautista que a gente vai chamar de janiforme, porque ele tem 2 faces. Então, na frente, ele aparece como uma figura mais jovem e na parte de trás, ele aparece como mais velho, ele tem uma barbinha. E com esse penteado fálico, que é muito recorrente nas culturas africanas, essa ideia de formas fálicas como um símbolo de vitalidade. Mas o que é interessante é que isso é independentemente de gêneros. Então, você vê que ele também tem esse penteado fálico, mas tem seios avantajados e uma vagina demarcada. Então aqui, esse conjunto tem uma coisa que pra gente é bem importante, que são essas múltiplas representações de Exu, né? E é interessante que no Brasil isso é associado com uma figura meio demoníaca, é parte de um processo colonial, mas em especial essas figuras que são duplas mostram que é uma figura que é um pouco independentemente desse julgamento de bem e mal, né? O que importa é que ele é um orixá, um símbolo de trânsitos entre mundos. A gente está abrindo o edifício Pietro Maria Bardi com 5 andares de obras, e com histórias sobre esse acervo, né? Mas a gente tem recortes mais específicos nesses 5 andares do edifício Pietro. O primeiro dos 5 histórias, dos 5 ensaios, é justamente sobre a história do MASP. E esse percurso de quase 78 anos, as obras que foram sendo adquiridas ao longo do tempo, as publicações que foram feitas, são várias camadas diferentes de diretorias que o museu teve. E essa configuração de hoje, que a gente está vendo aqui no prédio novo, exemplifica muito isso, porque cada andar tem uma cor de parede, uma iluminação diferente, uma expografia diferente, e todas elas são pensadas exclusivamente para as exposições que estão mostrando, enfim, que a gente está mostrando. Então aqui, por exemplo, que nós estamos em geometrias, a gente vai ver que todas as paredes tem ângulos, tem cobertura, tudo pensado de uma forma bem geométrica que casa com o tema da exposição. Depois, a ideia foi mostrar recortes do acervo com, vamos dizer assim, perspectivas muito diferentes, porque a nossa coleção vai de arte renascentista até arte contemporânea, da Europa, da Ásia, do Brasil, enfim, a gente tem um acervo muito diverso. A gente escolheu artes da África, geometrias, Renoir, e digamos a 5ª exposição é uma grande videoinstalação do Isaac Julian, que é um artista que vai rever um pouco da história dos projetos arquitetônicos da Lina Bo Bardi. E daqui para frente é um novo capítulo, né? Com essa expansão, estamos diante de um novo capítulo. Então, isso também é um exercício institucional muito importante, né? Para pensar o futuro, justamente.